Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação do Revista da Tarde. Hoje estamos com assuntos muito legais. Vamos mostrar para vocês a lasanha da Sônia, um momento em que amigos se reúnem para conversar, fazer amizade, bater papo. Você vai gostar dessa matéria. Também vamos estar falando sobre empreendedorismo e você vai conhecer a história de uma pessoa que superou muitos desafios. Uma mulher que hoje é referência na área da micropigmentação. Também vamos falar sobre as compras de final de ano. Como é que estão aí os seus gastos de final de ano? Doutora Fernanda vem trazer para a gente dicas muito especiais sobre esse assunto. E também outra coisa muito importante sobre o Novembro Azul. Como é que está aí a prevenção? Você, homem que está nos assistindo, você, mulher, tem ajudado o seu esposo a fazer os seus exames, a se prevenir? Vamos falar sobre isso com o Dr. Ari Adame Júnior. Roda o VT. Hoje o nosso convidado é muito especial, é o Dr. Ari Adame Júnior. Ele que é médico cooperado da Unimed Curitiba, especialista em urologia. Também presidente eleito da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional do Paraná. E membro do Departamento de Urologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Cooperador do Programa de Residência Médica em Urologia no Hospital Santa Cruz e também urologista do Hospital Sujizawa e Hospital Santa Cruz de Curitiba. E ele veio para nos falar hoje sobre um assunto muito importante, o Novembro Azul e a prevenção aí na saúde dos homens. Doutor, seja bem-vindo para o nosso bate-papo. Obrigado, agradeço o convite. Que bom que você está aqui para falar sobre esse assunto tão importante, não é mesmo? Porque os homens, será que os homens se cuidam realmente? Será que eles se preocupam, doutor, com a sua saúde, principalmente quando se fala em câncer de próstata, prevenção? Como é que você vê isso? Então, a gente tem visto uma mudança nesse perfil dos homens nos últimos anos, né? A gente sabe que, tradicionalmente, o homem sempre teve um certo receio de procurar o urologista, teve um certo receio de ter esse cuidado, especialmente relacionado ao câncer de próstata. Mas a gente tem vindo uma mudança, né? A gente tem visto uma mudança nesses últimos anos em que os homens têm uma preocupação um pouco maior. A gente sabe ainda que não são todos os homens que vão ao médico, não são todos os homens que se cuidam realmente, e aí existe muito fator cultural, o homem costuma não querer sair da sua rotina do dia a dia, né? Aquela situação que a maioria dos homens continua sendo provedor da família, então ele não sai na rotina do seu dia a dia para procurar o médico, tem um certo receio de acabar diagnosticando uma doença que possa eventualmente tirar ele dessa rotina. Então a gente sabe que tem muita gente que ainda tem uma certa resistência em procurar o médico, mas a gente tem visto sim uma mudança importante nesses últimos anos, cada vez mais o homem se preocupando com a sua saúde. Que bom que está acontecendo já essa consciência. Doutor, vamos entender aqui junto com os nossos amigos que estão nos acompanhando o que é a próstata. Então, a próstata ela é uma glândula que ela fica logo abaixo da bexiga, né? Então, próstata é um órgão exclusivamente masculino, né? Só os homens têm a próstata. E essa glândula que ela fica logo abaixo da bexiga, ela produz parte do esperma no homem e como canal da urina, a uretra passa bem no meio dela, ela tem uma função de certa forma, não chega a ter uma função, mas os sintomas dela, quando ela acaba crescendo, são associados ao aparelho urinário, a uma dificuldade de eliminar a urina da bexiga. Certo. E quais são os sintomas do câncer de próstata? Normalmente o câncer de próstata ele não dá sintomas. Na grande maioria dos pacientes, o câncer de próstata ele não está associado a nenhum sintoma específico. Se a pessoa esperar esses sintomas aparecerem, na grande maioria das vezes isso já vai ser sinal os sintomas mais associados à doença metastática, ou seja, a doença que já saiu da próstata e foi para outros órgãos. Agora, não é só o câncer que acomete a próstata. O crescimento benigno da próstata é a principal doença que vai se manifestar na próstata. E aí sim, o crescimento benigno da próstata ele vai ter sintomas. E aí esses sintomas principalmente associados à dificuldade de urinar,
uma redução do jato da urina, um jato urinário mais fraco, a pessoa tem que fazer mais força, tem que fazer um esforço maior para urinar, a pessoa não consegue esvaziar a bexiga de maneira completa, começa a acordar mais vezes à noite para ir no banheiro. Então esses sintomas, que são sintomas urinários, boa parte das vezes eles estão associados à próstata, mas ao crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, na imensa maioria das vezes, ele acaba não dando sintomas nessas fases mais iniciais, nessas fases mais precoces. E quanto aos fatores de risco? O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade, né? Então, o câncer de próstata é uma doença que ela surge, de maneira geral, com o passar da idade, né? Fora isso, história familiar de câncer de próstata, ou seja, pacientes que têm pai ou irmãos, né, parentes de primeiro grau, com câncer de próstata, eles têm uma maior probabilidade de ter a doença. E outro fator de risco bem estabelecido é etnia. Pacientes negros têm mais chance de ter câncer de próstata. Então, idade, história familiar e pacientes negros, esses são os principais fatores de risco para o câncer de próstata. Olha só. E quanto à prevenção e tratamento, como deve ser? A prevenção do câncer de próstata basicamente é a prevenção que a gente chama de diagnóstico precoce para tentar pegar a doença numa fase mais inicial. A gente não tem nenhuma medida, nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma dieta específica que possa prevenir o surgimento da doença. A gente sabe que a atividade física, alimentação saudável, tudo isso de maneira geral diminui o risco, mas não tem nada provado que necessariamente isso vai reduzir a chance do surgimento do câncer de próstata. Então, de maneira geral, que existe essa prevenção secundária, que é a prevenção, um diagnóstico precoce, procurar o médico, a fazer as avaliações de rotina para diagnosticar mais cedo essa doença. A partir do momento que a gente diagnostica, aí é que se define o tratamento. Porque existem diversas formas de tratamento para o câncer de próstata, tem alguns pacientes que a gente não trata, que são doenças de baixo potencial de agressividade, que você só acompanha. Existem alguns pacientes que a gente precisa fazer cirurgia, radioterapia. Então a decisão do tratamento ela vai muito de acordo com o paciente, né, a expectativa de vida do paciente, e vai muito de acordo com a agressividade da doença. Então, normalmente o que a gente faz é a partir do momento do diagnóstico, a gente explica todas as opções para o paciente, definindo qual é a agressividade da doença para tentar em conjunto, uma decisão compartilhada do paciente e da família, qual que é a melhor opção de tratamento. Ok. E quando se fala em idade de risco, ou digamos, com quantos anos o homem deve se preocupar em já fazer o seu exame? A recomendação hoje é que para aqueles pacientes que têm fatores de risco para câncer de próstata, ou seja, pacientes que têm história familiar, pai ou irmãos com câncer de próstata, pacientes que tenham, que são pacientes negros, esses pacientes eles devem fazer a avaliação a partir dos 45 anos. Então essa é a recomendação que se tem em relação a começar a fazer esses exames de rotina. Nos pacientes da população em geral, que não teriam esses fatores de risco, o que a gente recomenda hoje é que isso se faça, essa avaliação ela passe a ser feita a partir dos 50 anos. Então 45 anos nos pacientes com fatores de risco e 50 anos para aqueles pacientes que não apresentam fatores de risco para o câncer de próstata. Ok. Vamos falar agora sobre o toque retal. O toque retal é uma das formas que a gente tem de fazer esse diagnóstico de maneira mais precoce. Então, de certa forma, essa avaliação de rotina, né, essa avaliação anual que se sugere a partir dos 45 ou 50 anos, ela consiste na dosagem do PSA. O PSA é um exame de sangue habitual que se coleta da mesma forma que todos os outros exames, né? Então você dosa o PSA. Esse PSA é uma proteína que tem no sangue e ela tende a aumentar naqueles pacientes que têm câncer de próstata. 85% dos pacientes com câncer de próstata vão ter um PSA elevado. Mas pode existir câncer de próstata mesmo com PSA baixo, por isso que a gente faz o toque retal. Então, de maneira geral, o toque retal ele não é necessariamente o único exame, mas ele conjuntamente com o PSA eles se complementam para a gente tentar diagnosticar a maioria dos pacientes com câncer de próstata. E o toque retal é um exame extremamente simples, ele é feito durante uma consulta, né? Então não precisa fazer nenhum preparo especial. É um exame que dura menos de 10 segundos. Você consegue palpar toda a superfície da próstata
né? E a partir dessa definição da consistência da próstata é que aqueles pacientes que têm um tumor palpável, eles têm uma próstata mais endurecida. É isso que a gente percebe no toque. Então o toque retal ele continua sim sendo importante, afinal de contas, alguns pacientes podem ter câncer de próstata mesmo com PSA baixo. Certo. Doutor, e para terminar o nosso bate-papo, deixa aqui algumas dicas de prevenção no cotidiano que os homens podem estar já fazendo. Então, de maneira geral, o mais importante, certo, é procurar o seu urologista. Fazer esses exames de rotina, fazer essas avaliações de rotina e numa decisão compartilhada com o seu urologista, definir se você é ou não um candidato a fazer esse rastreamento, esses exames de rotina do câncer de próstata. Então, é importante ter esse contato, ter essa preocupação com a saúde justamente para diagnosticar essa doença de maneira mais precoce. Fora isso, no dia a dia, é importante levar uma vida saudável, atividade física, alimentação regular, uma alimentação saudável, tudo isso passa a ser importante, porque não só na prevenção do surgimento dos mais diversos tipos de tumor, né, e não estamos falando exclusivamente de próstata, né, mas os mais diversos tipos de tumores, mas claro, uma vida saudável de maneira geral. Então o importante é sempre estar fazendo esse acompanhamento médico de rotina e levar uma vida saudável. Perfeito, muito obrigada, doutor Ari, pela sua participação hoje aqui e nos trazer esse assunto tão importante aí para falarmos para os queridos amigos, os homens que estão nos ouvindo. Porém, eu sempre digo assim, doutor, a gente sempre fala aqui, comenta que se as mulheres também não ajudarem os homens, eles muitas vezes não vão fazer os exames, não vão para uma consulta. Então, talvez até as mulheres que estão nos acompanhando aqui, né, podem de repente ajudarem os seus maridos a lembrar aí a questão da prevenção. Exatamente, eu acho que de maneira geral, como eu falei no início, o homem ele está sim começando a se preocupar um pouquinho mais com a saúde, está começando a ir ao urologista, a ir ao médico, até essa preocupação com a saúde. Mas em geral, se o homem puder dar uma escapadinha e não ir, ele vai. Então é extremamente importante que a mulher tenha esse papel também, auxiliando os homens, orientando e às vezes trazendo ele junto, levando ele para consulta, porque afinal de contas tem essa preocupação, né? A mulher também deve ter essa preocupação com o seu marido, seu namorado, para realmente a gente prevenir essa doença que é tão frequente no nosso meio, né? Isso mesmo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Legal, né, gente? Tá aí a importância de nos cuidarmos, né? E tempo de prevenção é todo tempo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, que fica tudo certo. No final, fica tudo bem, não é mesmo? Tudo bem, Valdemar Silva? Tudo bem, Clarice, né? Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo programa Revista da Tarde. É uma alegria estar com vocês. Tenho certeza que esse programa está recheado, né? Vocês já viram aí que começamos com um tema extremamente polêmico, né? Mas a minha querida apresentadora Clarice Fogaça, ela tem inclusive, ela trabalha com palestras dentro desse contexto, né, Clarice? Você já passou alguma coisa para mim a respeito disso, né? Pois é, eu desenvolvo algumas palestras, ministro, né, algumas palestras, tanto para os homens como para as mulheres, também no sentido de prevenção, é um dos temas que eu falo. E eu sempre digo assim, que é importante nós nos prevenirmos o tempo todo, né? Temos que cuidar da nossa saúde. Afinal de contas, a gente sempre fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas sabe, o que eu tenho dito para os homens e para as mulheres? Eu tenho dito assim, quando eu falo para os homens, eu falo assim, olha, escutem as suas esposas. Por quê? Porque a gente sabe que os homens, eles não vão ao médico se a esposa não chegar e falar assim, meu amor, vamos lá, eu vou com você, posso marcar uma consulta para você, vamos marcar aquele exame. Então, assim, um tem que ajudar o outro, não é verdade? É assim que funciona ou não? Ou você vai sozinho? Eu sou prova disso, viu? Olha, gente, eu preciso falar para você o que a nossa querida Clarice
é pura verdade, né? Eu sou prova disso. Já cheguei aos meus 50 anos de idade e estou em vias de fato de fazer todos os exames. E não tenha dúvida nenhuma que eu tenho dentro da minha casa não só uma querida esposa, uma auxiliadora, mas ela é da área médica, então ela pega no meu pé tremendamente. Mas aí, gente, né? Novembro Azul, não tem como escapar. Eu acho que o tema é extremamente importante e, como a Clarice falou, a prevenção faz a diferença. Então você, mulher, esposa, que está nos assistindo nessa tarde, tem um jeitinho para falar com seu marido, fala para ele o quanto que ele é importante, que você não quer ficar sem ele, né? Eu acho que a forma que você vai falar vai convencê-lo sim a se prevenir. É isso aí, é um ajudando o outro, né, gente? Afinal de contas, nós precisamos uns dos outros para nos lembrarmos de algumas coisas. Então, fica aí a dica, homem, cuide-se. Ouça a sua mulher, se ela está chamando você para fazer um exame, né, para ir ao médico, presta atenção aí nesse convite com carinho, tá? Cuide-se, é porque você é importante, tá bom? Tem que prevenir. Tem que prevenir, tem que prevenir. E assim, né, Clarice, vamos pegar um gancho aqui com o Novembro Azul e vamos também aqui chamar uma atenção, né? Inclusive, um dia desses eu vi uma matéria falando das doenças silenciosas, né? E é impressionante como você fazer os exames na prevenção, você evita de se tornar algo mais drástico lá na frente, né? Aí é óbvio, a matéria tratava a respeito das doenças coronárias, que são doenças silenciosas. Então, vamos aproveitar esse Novembro Azul e você, homem que está nos assistindo, né, receba aí esse conselho do programa Revista da Tarde. Eu não tenho como escapar, né? Eu estou aqui com a minha apresentadora, ela dá palestra sobre isso, eu tenho uma doutora dentro da minha casa, então eu vou ter que correr atrás. E você, faça o mesmo. Isso aí. Mas o assunto agora é empreendedorismo. Tivemos a alegria e satisfação de conhecer a história de uma empreendedora que passou por muitos desafios, mas que hoje é uma referência no mundo da micropigmentação. Assista esse VT. Cris Vanzella, minha linda amiga querida, né? Sim. Obrigada por receber a gente aqui nesse espaço tão lindo. Eu que agradeço, é uma honra ter vocês aqui comigo. Então, Cris, você sabe que muitas mulheres amam o empreendedorismo, eu sou uma delas, eu amo o empreendedorismo. E você, eu tenho como uma referência assim nessa área do empreendedorismo, porque você é uma grande empreendedora. Então eu queria que você contasse um pouquinho para as nossas amigas que estão nos acompanhando, um pouquinho da tua trajetória nesse empreendedorismo tão lindo que você faz. Ok, vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Assim como você ama empreender, eu também sou apaixonada pelo empreendedorismo. Além de empreender, também amo encaminhar as pessoas no mesmo ramo que eu atuo, né? Então, assim, realmente é apaixonante, é desafiador, né? Porque não é fácil, os obstáculos são grandes, as dificuldades são tremendas, mas eu sempre costumo dizer que uma rosa tem muitos espinhos, mas ela é linda. Então, assim, a cada conquista, a cada realização, tudo valeu a pena. Legal, Cris. E vamos contar então para o pessoal qual é o teu segmento, para as pessoas conhecerem, né? Saber do que nós vamos falar aqui. Tá, o meu segmento é um segmento de bem-estar, cuidados, beleza e autoestima. É um todo. Nós trabalhamos com a valorização do olhar, né, com todos os procedimentos que existe hoje voltado à micropigmentação, tanto das sobrancelhas, dos olhos, dos lábios e também a extensão de cílios, a lash lift, que também serve para curvar os cílios de pessoas que já têm cílios grandes, né, que precisa somente levantá-los, um efeito curvex, e maquiagem. E também, como eu disse, formamos pessoas para estar atuando nessa área que é apaixonante, como eu te disse, porque ela, além de lidar com
o bem-estar da pessoa, aquela sensação gostosa dela vir se cuidar, tem a ver com a harmonização do rosto dela, do olhar dela, dela se sentir, né, bem, se sentir bela, e ao mesmo tempo tudo isso traz a elevação da autoestima. Joia. E como que você começou com esse segmento, nesse ramo? O que te levou a trabalhar nessa área? Foi diferente, assim, como aconteceu, foi desafiador. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos, sempre trabalhei com vendas, sou formada em recursos humanos, né? E eu fui casada com um cabeleireiro. E eu descobri esse mundo da beleza através dele. E o meu primeiro curso, quem presenteou foi ele. Porque eu não tinha condições financeiras de fazer o investimento num curso de design de sobrancelhas na época. É uma profissão nova, né? E tem aí mais ou menos 15 anos no mercado, porque assim, desde os anos 20, as sobrancelhas ela tem uma história, né? Que foi passando por transformações e tudo mais. Ela nunca deveria ter acompanhado moda, mas acompanhou. A mídia dita, a gente acaba copiando. Sim. Porém, esse profissional que respeita as proporções áureas, que tira as medidas, que faz realmente um projeto antes de realizar o procedimento, é novo, né? Então é uma profissão que ainda nem é reconhecida como designer de sobrancelha, né? Então assim, nós temos no Sindicato da Beleza, temos aí esteticista, maquiadores, cabeleireiros, manicure, mas não tem um designer de sobrancelhas nesse sindicato. Olha só, e deveria ter, porque é uma profissão que está sendo muito desenvolvida e procurada, né? As pessoas estão procurando, elas querem trabalhar nessa área. Sim, sim. Quando você faz um contrato, por exemplo, com um profissional para trabalhar contigo, você não tem como colocar lá a profissão dele, designer de sobrancelhas. E deveria ter. Eu acho que é uma coisa que deve ser mudada, porque realmente muitas pessoas estão mudando de vida através dessa profissão. Sim. Então, acho que deveria ser reconhecido também. Então, assim, quando eu comecei a frequentar eventos com ele, com meu ex-marido, congressos, eu comecei a ver todo aquele mundo, assim, comecei a ficar apaixonada. E eu, como eu te disse, sempre trabalhei com vendas, sou formada em recursos humanos, não tinha nada a ver, nunca fui de me maquiar, nunca fui de pegar numa pinça, fazer minhas sobrancelhas, nada. Né? Eu fui criada num berço evangélico, onde os meus pais eram da Assembleia de Deus, então tudo era proibido. Na época era muito tradicional. Hoje já não é mais assim, mas a gente sabe que era assim, então eu não tinha essa habilidade. Porém, segundo meu ex-marido, meus olhos brilhavam quando eu falava sobre isso. E eu resolvi sair da empresa que eu atuava e fui trabalhar com ele no salão para ajudar ele a administrar o salão. E de repente caiu nas minhas mãos a oportunidade de empreender. Por quê? Ele ficou sem uma profissional que trabalhava como esteticista no local, que fazia sobrancelhas, mas que não era uma designer, ela fazia sobrancelhas como era de costume ter no salão uma pessoa que fazia ali as sobrancelhas. E de repente, quando ele precisava de uma outra profissional, eu fui buscar essa profissional, eu não encontrei no mercado alguém que fazia tudo o que precisava. E aí eu olhei para aquela sala e pensei assim, por que não eu? Por que não eu? E foi aonde eu resolvi fazer um curso de maquiagem primeiramente, depois eu fiz um de depilação e comecei a atuar. Quando as clientes começaram a aparecer e pedir para eu fazer as sobrancelhas, eu tinha toda uma preocupação, como assim? Né? E agora? Como que eu vou? Sempre as sobrancelhas me chamaram muita atenção. Os nossos olhos, ele é a janela da nossa alma. As sobrancelhas e os olhos é a emoção, é assim que o cérebro da gente, quando olha para o rosto de alguém, vê as linhas, vê as formas geométricas, vê as sombras e vê a testa como intelecto, os olhos como a emoção e o queixo como a mandíbula como a intuição, o nariz, né? Então assim, aquilo era muito importante para mim. Só que assim, eu ainda ganhava muito pouco. Eu já tinha 2 filhas de um primeiro casamento que eu tinha que sustentar. Aí tinha o meu filho João Pedro, que eu já tinha acabado de ganhar o João Pedro. Então assim, eu ganhava muito pouco e não tinha condições de pagar um curso de designer de sobrancelhas na época. E
chegou Natal e o Fernando me perguntou o que eu gostaria de ganhar de presente. E eu disse para ele, se você puder me ajudar com um curso que eu quero muito fazer, que eu vi no Google, na internet, até tinha Instagram, Facebook, né? Eu trabalho há 11 anos na área, então nessa época não tinha. E eu vi, achei interessante e queria fazer. E aí ele me disse assim, está bem, eu vou te presentear. Uau! E eu já mesmo agendei o curso e fui fazer. E eu dei o meu melhor, só que quando eu cheguei na minha cidade, eu fui a primeira. Minha cidade é Ourinhos, estado de São Paulo. Eu fui a primeira designer e micropigmentadora de destaque na cidade. Olha só! Porque não tinha pessoas que faziam sobrancelhas com técnicas de medidas, respeitando as proporções áreas, nada. E eu vi aquele mercado com 100 mil habitantes e eu disse, eu posso conquistá-lo. Que legal. E foi onde eu fui muito visionária na época e apostei no mercado. Na época eu entregava completo voucher na rua para conquistar clientes, cumpria horário, porque assim, a gente tem mania de quando vai empreender, achar que você é dona do seu tempo, você faz o que você quiser, pelo contrário. Dono do tempo é quando você trabalha como um empregado, que você tem horário para sair e para entrar, né? Sim. É diferente. É diferente. É diferente quando você empreende. Você é a primeira a chegar e a última a sair. E a última a sair. Bem Né? isso. Então eu sempre tive isso, que eu tinha que cumprir um horário, que eu tinha que ser empregada do meu próprio negócio. E tinha dia que eu tinha uma cliente, tinha dia que eu tinha duas, tinha dia que eu não tinha nenhuma. Mas você não desistiu. Não desisti. Trabalhei 3 meses no salão dele e tomei a decisão de abrir um espaço. Porém, ele me disse assim, você vai abrir um espaço onde? Eu disse, eu vou abrir um espaço lá na nossa casa, no bairro. Ele disse, você tá louco, nós somos uma região nobre, né? Você já tá começando a fazer sua clientela, você quer sair daqui? Eu falei, sim, pô, eu não me sinto cômoda e eu quero estar em outro local. E eu tomei a decisão de abrir um espaço. Eu tinha, Clarice, banquinhos de plástico, uma maca, um sonzinho que eu colocava para as minhas clientes escutar, para elas relaxarem, porque na época eu não tinha habilidade, eu fazia design de sobrancelhas em 1 hora, 1h10. Era bem demorado o procedimento. Sim. Eu olhava minha apostila para a cliente não perceber, eu escutando musiquinha, eu ficava folheando a apostila para saber o que eu tinha que fazer, tomava todo um cuidado. E eu tinha esses banquinhos, esse som, uma termoceira porque eu fazia depilação, uma maletinha de maquiagem, e eu fui para esse local em um bairro mais afastado. A minha sorte também é que ali na região tinha indústrias que se trocava de turno, determinado horário, e trabalhava-se muitas mulheres nessas indústrias. E meu ex-marido disse assim, se contenta em ganhar R$500 por mês. É isso, ok. Vou estar na minha casa, trabalhando num espaço ali, vou estar mais próximo dos meus filhos, enfim. Vou aproveitar essa oportunidade, e se tiver cliente bem, se não tiver, aos poucos vamos conquistando. E eu entreguei esses panfletos no bairro, fui nessas fábricas, fiz um trabalho ali de boca a boca mesmo, fui atrás das pessoas que eu conhecia, falando que eu estava ali. E em 3 dias de trabalho, cobrando apenas R$7 nas sobrancelhas, eu fiz R$720. Gente, que coisa incrível! Sim. Eu gosto de contar isso assim, porque é desafiador empreender. E com os obstáculos, as pessoas podem pensar em desistir, né? Então eu sempre falo nos meus cursos, gente, não desista, porque foi difícil para mim. Só que no começo foram 3 meses que um dia eu tinha cliente, outro dia eu não tinha, né? Só que eu não desisti. É um processo, né? Que precisa processo. passar. Tem que passar. E aí nesses 3 dias eu fiz R$720 e aquilo para mim assim foi assim inspirador. Imagino. Eu sabia que eu podia fazer a diferença. E em menos de 10 meses eu já estava faturando 5 mil por mês. Gente, que incrível! Sim. Isso mostra que também é importante acreditar na gente mesmo, né? Sim. Você acreditou em você. Sim. Você acreditou que você poderia fazer. Com certeza você é uma mulher de fé, tô até vendo escrito aí na sua gargantilha fé, né? Sim. Com certeza vale a pena, né? A gente ter fé em Deus, fé na gente mesmo. E você conseguiu. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e pensa que elas já
nasceram assim, né? Lá em cima, já no topo, e não é assim que Não, acontece. não é assim. Tem que passar por um processo, tem que ter paciência, acreditar e ó, mãos lá na obra, fazer acontecer. Que história linda de superação, de crescimento, de conhecimento e de muita fé da nossa amiga Cris Vanzella. Está de parabéns por tudo que ela tem feito, pelo empreendedorismo que ela tem desenvolvido aí nesses últimos anos e também formando muitas pessoas. Então, realmente é um exemplo para todos nós. Valdemar, você sabe que tem pessoas que realmente alcançam o sucesso e fazem acontecer. Mas aí a gente entende o porquê, né? Por que essa pessoa alcançou tudo que ela alcançou e já virou uma pessoa internacional? Nada na nossa vida acontece se nós também não aplicarmos um pouco de persistência, né? E como nós estamos falando aqui de empreendedorismo, eu tenho certeza absoluta que você assistindo esse quadro, você percebeu, né, aonde ela chegou. Né? Então eu acho que faz parte de todo esse processo, Clarice, quando qualquer forma de empreendedorismo, ela passa pela sua determinação e pela persistência, né? E aí você pode voar voos muito mais altos. E ficou provado, né? Matéria espetacular, né? O programa Revista da Tarde sempre trazendo para você algo diferente, algo do mercado, algo que está acontecendo, né, nesse momento. E isso é muito legal, não tenha dúvida disso. Verdade. E o trabalho que ela faz está em alta, está crescendo muito esse mercado da micropigmentação. É uma área da estética que tem alcançado muitas mulheres e ajudado muitas pessoas, né? Porque não é só a questão de fazer a sobrancelha com a micropigmentação, mas também hoje em dia já tem tratamento para a boca e tratamento para outras áreas do corpo, onde pessoas que tiveram até câncer e precisam então até desenhar ali um fiozinho de cabelo, um fiozinho de sobrancelha. Então é uma área fabulosa, maravilhosa que está crescendo. E assim, muitas pessoas aprendendo, fazendo o curso com ela e ela está gerando muito emprego, viu? É mesmo, muito emprego. Faz parte, né? Eu acho que todas as vezes que existe uma área de empreendedorismo, ela vai trazer um resultado, né? Como eu falei ainda há pouco, a persistência, a determinação, ela traz o trabalho, ele acontece, né, Clarice? Ele acaba acontecendo. E aí, obviamente, o mercado vai se abrindo, ela vai crescendo e você vai gerando trabalho, vai gerando novas oportunidades. E nós sabemos, é o país que nós vivemos, nós precisamos, de fato, empreender. Então, parabéns, de fato, uma matéria sensacional aqui no programa Revista da Tarde. E agora a gente vai falar sobre algo delicioso, sobre uma lasanha que eu pude experimentar e simplesmente amei, adorei. Além de ser uma lasanha deliciosa, gostosa, é uma lasanha que tem um propósito e a gente quer convidar você para assistir esse VT aí, você vai entender do que eu estou falando. Estamos aqui no Naquitas Restaurante para falar sobre um assunto muito legal. Estou aqui com a minha convidada, a Sônia, daqui a pouquinho ela já vai falar. Eu queria te perguntar o seguinte, sabe quando você está para mudar de cidade e você fica preocupado que você não vai ter amigos nesse novo local? Então, uma boa forma de chamar pessoas, uma boa forma de fazer amigos é convidá-los à mesa. A mesa é o melhor lugar para fazer amizade. Tem um ditado que diz que a comida aproxima as pessoas. Você concorda com isso, Sônia? Concordo. Olha, Clarice, é muito oportuno isso, porque volta e meia as pessoas querem mudar, né? Mudar de vida, mudar de cidade, mudar de trabalho. E quando a gente muda de cidade, o envolvimento disso é maior. Eu tive a grata satisfação de morar em Curitiba e deixar amigos aqui. E nessa oportunidade de voltar aqui, surgiu a ideia de reunir alguns amigos aqui no espaço da Silvana, né? Da pizzaria. E é sempre uma alegria muito grande, viu? Sônia, eu acho muito interessante a tua história, porque você é uma pessoa que já morou em várias cidades, não é mesmo? E você criou um projetinho, a gente pode chamar de projeto muito interessante, e eu acho legal porque realmente aproxima pessoas. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto seu. Com certeza. A Lasanha da Sônia é um evento que começou em Florianópolis em 2008.
alguns grandes amigos de lá se juntaram para fazer uma integração, né? E junto com isso, como a Clarice falou, a mesa, né? A comida e as pessoas reunidas em volta de algum prato. E a lasanha começou a acontecer de uma forma muito rápida. Virou evento, lá foram realizadas algumas ações sociais voluntárias em Florianópolis. E esse período que eu passei aqui no passado em Curitiba não foi diferente. As pessoas começaram a querer se reunir. Esse espaço aqui da Naquitas, da Silvana e do Richard, sempre foi o meu ponto de encontro dos amigos. A cozinha deles aqui é fantástica, o atendimento sempre muito bom e os fogões industriais, né, Clarice, que precisa, sempre muito eficientes. Então, sempre fechou bem. E agora em Brasília, né? Lá também já está acontecendo a lasanha da Sônia. Ficaram sabendo que acontecia em Curitiba e já conseguimos realizar 5 eventos da lasanha da Sônia para meios sociais diferenciados, clube de motociclistas, grupo de parlamentares, amigos que se reúnem à volta de gastronomia e amigos afins, pessoas que querem se encontrar, tomar um bom vinho, comer uma lasanha, fazer amizade. E lá vai eu para a cozinha sempre muito grata a Deus e muito feliz com a minha vida e com essa proposta, né, Clarice, que tu já conhece. Sim, a lasanha da Sônia tá ficando conhecida realmente, como ela falou, e é uma delícia, eu sei, porque eu já provei, viu, gente? E depois você vai com certeza conhecer, né? A gente vai provar aqui, você vai ver pelo menos como é que é, e a receita não é difícil, né, Sônia? Não é uma lasanha assim, uma receita muito diferente das outras lasanhas por aí, mas ela tem algo diferente. Tem. Ela tem um diferencial. Tem. Qual que é? Bem, essa pergunta é muito importante, né? A Clarice está sendo muito esperta nessa direção aqui, porque eu faço a lasanha de uma forma muito natural. Eu não gosto de artifícios de sabor, aromatizantes, estabilizantes, não. É o tomate italiano maduro, é a cebola, é o alho, é muito amor envolvido, porque eu adoro cozinhar para os amigos, eu adoro fazer essa lasanha. Eu utilizo o molho branco, não vai presunto, vai muito queijo. Então ela fica realmente muito saborosa. E sempre com o mesmo sabor. As pessoas já estão se habituando assim, ó. É a lasanha da Sônia. A lasanha da Sônia reunindo amigos. Que coisa maravilhosa. E a gente precisa tanto ter amigos. É tão importante na vida ter amizades, não é verdade, Sônia? Então não tem coisa mais maravilhosa que reunir as pessoas que a gente gosta, fazer novos amigos e ainda comer uma lasanha maravilhosa. Vamos falar sério, né? Que a tua lasanha é boa. Com certeza, ela fica saborosa e a questão de amigos também é muito importante para mim. Eu diria hoje que é o meu patrimônio de vida, as histórias que eu já desbravei, as aventuras que eu ainda estou realizando e sempre assim essa grata satisfação de estar conhecendo novas pessoas, mudando a minha forma de ver a vida, saindo do quadrado, saindo do meu métier já acostumado e buscando a fé e a coragem. É só aí que a gente vai poder utilizar, não é verdade? Muito bom, parabéns pelo seu projeto, pela lasanha da Sônia e que você possa continuar fazendo muitas amizades, Sônia, por onde você for. E é claro que cada vez que você vier a Curitiba, você vai chamar a gente, né, para comer dessa lasanha e principalmente para ver você, porque você é uma grande amiga. Muito obrigada, Clarice. Foi um prazer rever você, a equipe, né? Sempre fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acompanho pela rede social. Eu já tive a grata satisfação de estar no programa dela um dia, lembra? E foi muito importante para mim. E eu desfruto dessas alegrias também que enriquece a minha alma e me deixa muito feliz. Obrigada para todos vocês e hoje teremos uma noite maravilhosa aqui no espaço da Naquitas Restaurantes.
Estamos aqui com o Pierre. Olha só, ele é do Haiti e ele veio hoje aqui para conhecer a lasanha da Sônia. Conte para nós, Pierre, quanto tempo você está no Brasil? Eu estou aqui há mais de 7 anos. Venho aqui para participar desse grande evento, é muito legal. E aproveita a lasanha da Sônia, uma grande divulgação, mas não tem que falar, muito gostosa de comer, de fazer uma grande bagunça com ela, porque ela é uma querida, ela sempre apoia também a Associação dos Haitianos, não é a primeira vez que a gente se conhece, mas não tem que faltar quando que ela chama, a gente tem que estar lá, porque ela é uma querida mesmo, que sempre está ao lado das pessoas. Por isso que nós estamos aqui hoje para participar e para comer junto essa lasanha tão bom. Anderson, conta pra gente como foi que você conheceu o projeto da Lasanha da Sônia. Eu conheci o projeto da Lasanha da Sônia através de uma amiga aqui em Curitiba. Ela falou muito bem e eu resolvi vir conhecer pessoalmente essa lasanha. Que legal, olha só como as coisas acontecem, né? Quando a coisa é boa, vai de boca em boca. É verdade, é verdade. E vamos fazer o seguinte, você vai comer a lasanha daqui a pouco, né? Sim. Qual é a expectativa dessa lasanha hoje? Tá, a expectativa primeiramente é fortalecer os laços de amizade que a gente tem aqui, ok? Conhecer mais amigos, fortalecer as amizades, trazer mais pessoas para o nosso grupo e incentivar a nossa amiga Sônia nesse projeto dela. Legal, muito bom. Então, daqui a pouco você vai comer a lasanha. Claro, estamos aqui para isso, né? Muito bem, e vai contar para nós como é que ela tá também, está gostosa realmente. Com certeza. Bom, agora vamos ver se realmente a lasanha da Sônia aprovou, não é verdade? O Anderson está aqui com a Aline, a esposa já jantou também, já comeu. Tá aprovada? Muito boa, uma delícia. Anderson, conta pra gente como é que foi essa experiência de experimentar pela primeira vez, então, a lasanha da Sônia. A lasanha da Sônia está super aprovada, superou minha expectativa. Que maravilha, então ela tá de parabéns, né? Tá de parabéns, sim. Isso aí, obrigada, gente. Vou deixar vocês continuarem comendo aqui, porque eu acho que vai acontecer aí a repetição, né? Pois é, eu estava constrangido, mas agora eu perdi a vergonha, vou comer mais mesmo. Pessoal, realmente, essa lasanha da Sônia, da nossa querida amiga Sônia, que está morando atualmente em Brasília, mas ela é assim, ela viaja bastante, então onde ela vai, ela faz a lasanha dela. E ficou tão conhecida, né? E realmente é uma lasanha, gente, deliciosa, mas sabe o que é o melhor de tudo, Valdemar? Como é bom poder se reunir entre amigos para bater papo, ainda mais quando a comida é gostosa. Você gosta? Você gosta da lasanha? Acho sensacional, né? Eu só quero fazer uma reivindicação aqui nesse programa, né? Porque a nossa apresentadora, ela participa de tudo, ela come de tudo, ela desfruta de tudo, né? E eu, o comentarista aqui, eu fico assim, eu só fico vendo e acontecendo. Gente, torce por mim, tá? Olha, daqui a pouco esse programa vai estar no YouTube. Você tem que multiplicar e você tem que mandar mensagem para nossa apresentadora dizendo: leva o Valdemar junto. O que você acha, gente? Essa lasanha, eu sei que ela impacta, né? Porque aonde ela passa, né, Clarice, ela leva o projeto social através da gastronomia. Então, fica aqui a minha reivindicação. Apoia aí, né, gente? Por favor. Será que eu levo ou não levo o Valdemar na próxima, gente? Próximo evento, então, o Valdemar vai ou não vai? Fica aí, então, a enquete, a votação, tá? Entra lá no nosso Instagram, né? É Revista da Tarde TV e escreve lá o que você acha. Leva ou não leva o Valdemar junto? Mas, voltando a falar da lasanha da Sônia, gente, a Sônia está de parabéns. É porque ela consegue reunir bastante pessoas e assim é networking, é ajuda as pessoas, né? É alegria e muita lasanha boa. Que tenhamos mais lasanhas como essa. Nós temos ouvido muito, Clarice, a mesa ela traz
ela traz a comunhão, né? Nós temos vivido em tempos e que temos percebido que as pessoas estão muito sem tempo. Então a Sônia, ela conseguiu trazer um projeto social através da gastronomia, né? A lasanha da Sônia, mas o bacana é que as pessoas sentam à mesa e ali desfrutam, né, de uma deliciosa lasanha, mas não é o principal do projeto, né? É o cunho social que ela conseguiu desenvolver ao longo dos tempos. Então, realmente, parabéns, Sônia, né? Eu me amarrei, mas na próxima fica a dica, leva o Valdemar. É isso aí, que tenhamos mais lasanhas das Sônias, das Marias, das Clarices, dos Valdemares, enfim. É isso aí. Gente, mas vamos falar agora de compras. Bom, nessa época do ano é tão bom. Gente, eu amo comprar coisas bonitas, afinal, quem não gosta, né? Principalmente quando vão chegando assim, essas épocas, essas datas de final de ano, é Natal, é Ano Novo, e o verão que vai chegando e você quer renovar aí o seu guarda-roupa, você quer arrumar a sua casa, e é bom, é ótimo, e nós precisamos e devemos fazer isso, mas temos que ter aquele cuidadinho especial, principalmente quando chega assim, né, novembro, dezembro. Por quê? Porque depois o ano começa, tudo de novo, e daí o que fazer? Então a doutora Fernanda nos dá algumas dicas aí sobre como ter esse equilíbrio na hora de fazer as compras de final de ano. Vamos conferir essa matéria aí. Hoje a advogada Fernanda Guiar vai nos dar umas dicas sobre como não se endividar nas compras de final de ano. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Fernanda, eu tenho uma amiga que ama comprar, principalmente no final de ano, tá? E ela acaba se endividando muito, porque compra, depois não dá conta de pagar tudo, né? E eu tenho uma outra também, que eu acho muito engraçado, que ela só deixa para comprar depois das festas, depois do Natal e depois do Ano Novo, para comprar mais barato. Mas eu quero ouvir de você quais são as dicas para que as pessoas não se endividem nessa coisa das compras frenéticas de Natal Os impulsos, e Ano Novo. Né? Clarice, parece que novembro e dezembro são os meses que as pessoas mais gastam. Elas ficam animadas com as compras de final de ano, as festas natalinas, o Ano Novo, os presentes. E aí é muito importante não se esquecer que no começo do ano ela tem outras contas, né, outros valores que elas precisam estar atenta, que é o IPTU, o IPVA do carro, seguro do carro, matrícula escolar. Então não é só o final do ano. Nós precisamos estar atentos ao início do ano também. Essa tua amiga que compra após as festas, ela está correta. Ah, olha aí, ótimo. Ó. Então, você é assim também? Quem aí que compra só após as festas para pegar aquele desconto de 40%, 50%, 60% e até 70% em algumas lojas. Não estou falando todas, mas você acha legal, então, de repente, esperar aquilo que pode esperar e comprar depois? Com certeza, é o mais certo, né? Nós evitarmos esse apelo ao consumismo do final do ano e aguardarmos passar todas essas festas que em janeiro, meados de janeiro e fevereiro começam as liquidações. Aproveitem essa liquidação das lojas. Então, e você falou uma coisa bem importante, que é assim, a gente muitas vezes não se liga, não sei como é que é você em casa, muitas vezes a gente não se liga na questão que vem todas essas contas que a doutora falou, vem o IPTU, vem a escola que você precisa começar a pagar, né? Começa o ano letivo, e também a questão do material escolar, tem que pensar em tudo, então eu acho que um pouco de planejamento pode nos ajudar, não é, doutora? Muito importante. Importante quando as pessoas saírem para fazer as compras, não comprar por impulso. Ela saber o que ela vai comprar e o quanto ela quer gastar também. E seguir esse planejamento. Muito importante ela fazer isso. Não chegar nas lojas e por impulso sair comprando.
Certo. Agora, só que quando a pessoa recebe o 13º, a pessoa se anima. Isso. E tem gente que começa a comprar antes de receber o 13º. E isso é comum, porque a gente se empolga, né? Como é que você vê essa questão aí de querer aproveitar o 13º e já ir se Isso, endividando? Clarice. O 13º é bem importante as pessoas não saírem comprando presentes com o 13º. Ela deixar o 13º separadinho para que de repente ela tenha um financiamento do automóvel, financiamento da casa, para que ela separe uma parte desse 13º para pagar essas contas que já foram feitas, ou até antecipar algumas parcelas desse financiamento. É muito importante. E nada de gastar o cartão de crédito em compras parceladas. Olha só, o parcelamento é um perigo. É um perigo. Chega o final do ano, quero usar o cartão de crédito e daí vira o ano, já começa um ano com dívida no cartão de crédito, começa a usar aquele rotativo do cartão, os juros altíssimos, abusivos, leoninos. Então não faça isso. Tenha cautela nesse final de ano, segure aí a vontade de comprar, o impulso. É importante a pessoa fazer o equilíbrio de felicidade e consumo, né? Isso é muito importante, não sair comprando por impulso. Legal! Mas assim, você aí que está nos acompanhando, você gosta de comprar roupas novas no final de ano? Eu confesso que eu gosto. Viu, Fernanda? Eu tenho assim esse hábito de todo Natal e no Ano Novo eu gosto também de estar comprando uma roupinha nova, que parece que é um momento assim de mudança, de querer celebrar tudo aquilo que o ano nos ofereceu, celebrar a vida, celebrar as conquistas, e é gostoso, não é? É muito bom, né, Clarice? Quem não gosta, Quem né? não gosta? De uma comprinha, de uma roupinha nova, de uma bolsa, um sapato. Não que não possa comprar, não é isso. Mas é que a pessoa tenha realmente cautela ao fazer as compras, saber comprar, pesquisar os valores, os preços. Muito importante isso. Pesquisar, gostei dessa palavra. Eu pesquiso, viu, gente? Pesquiso mesmo, e assim, a gente pode encontrar coisas de qualidade por preço bom. Então, o negócio é pesquisar, que dá para ter o equilíbrio aí, anotar tudo direitinho e ficar tudo bem. Isso mesmo. E não é vergonha nenhuma, Clarice, pedir um descontinho também. Olha aí, gente. Né? Chegou na loja, tá comprando, pede ali um descontinho. Não tem vergonha, não fique constrangida de fazer isso. É isso aí, pegou a dica? Legal. Fernanda, obrigada pelas dicas de hoje, adorei. Obrigada, Clarice. Um prazer estar com você e com todos vocês. E aí, gente, o que vocês acharam dessas dicas da doutora Fernanda, né? Eu, particularmente, eu sou um cara que eu me amarro, ter um bom look, sempre estar bem vestido, mas, Clarice, tudo isso tem um preço. Então nós temos que, obviamente, entender todo esse contexto, e eu acho que a fala da doutora Fernanda, nós falamos aí no último bloco sobre prevenção, no primeiro bloco, falando sobre a prevenção na área da saúde, eu acho que a área financeira, ela também passa pelo processo de prevenção. Com certeza. E como é importante, né, a gente pensar sobre isso, anotar aí os nossos gastos, pensar bem na hora de gastar, porque depois vem o arrependimento. Então, melhor mesmo é ter esse equilíbrio aí. Agora, você tá com um look bonito, é look novo, hein? Já começou a gastar? Calma, o Natal vai chegar, mas já tá com um look novinho aí. Não é fácil acompanhar a nossa apresentadora aqui, né, gente? Mas eu tenho certeza absoluta, eu sou um cara que eu sei comprar, Clarice. Né? Eu digo assim com muita clareza para você que me acompanha nessa tarde do programa Revista da Tarde, eu já fui um cara mais consumidor. Hoje eu avalio muito, né? Porque perceba você, né? Eu não vou aqui jogar contra o comércio aonde quer que você esteja, mas se você esperar um pouquinho, passou o Natal, cara, você compra o dobro que você quiser consumir pela metade do preço. Então, se a gente souber trabalhar essa euforia, em vez de eu pegar e dar para a Clarice no Natal 6 presentes, por que não, né? Vou oferecer para ela apenas uma lembrança do Natal e eu falo para ela, Clarice,
em janeiro você recebe um presente melhor. Fica aí a dica, né? É isso aí, já estou até pensando aqui o que vem de presente para mim. Legal, mas ele tem bom gosto, com certeza o presente vai ser muito bom. Eu amei essas dicas da doutora Fernanda e eu confesso que eu também preciso aí ter esse equilíbrio. Eu acho que a cada dia, todos nós, né, precisamos aprender a como levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, não é mesmo? E tem como, gente, cada novo dia é um dia para a gente recomeçar, para a gente aprender e fazer aí a coisa certa. Parabéns, doutora Fernanda, pela matéria. Não tenha dúvida disso, né, Clarice? Estamos nós aqui mais uma vez, né, concluindo mais um programa Revista da Tarde. E eu quero aqui dizer para você, minha querida apresentadora Clarice Fogaça, que é uma honra, uma alegria estar fazendo esse programa com você. Ser um comentarista desse programa, gente, é a coisa melhor do mundo, tá? Então, eu quero deixar um beijo do seu coração, dizer muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. E nós esperamos você, viu? Deus te abençoe. Obrigada, Valdemar, pela sua sempre alegria, o seu sorriso aqui, né, que faz toda a diferença aqui no programa Revista da Tarde. E você que está aí, né, sempre acompanhando as nossas edições, a gente agradece por você estar aí nos assistindo, estar nos motivando. Obrigada pelo carinho e pelos comentários lá no Instagram. Acompanha a gente lá no Revista da Tarde TV. Logo, logo os programas, aliás, eles já estão lá no YouTube, então você já pode assistir toda a nossa programação lá também. E o recado de hoje que eu quero deixar para você é o seguinte: não importa onde você está, não importa o que você faz, qual é a sua profissão, sua formação, dê o seu melhor, faça com excelência, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui. Um grande beijo, que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo encontro.